Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lei de Murphy. Você já ouviu falar nesse princípio, a lei de Murphy? Normalmente quando as coisas estão dando errado no dia de alguém, ou na vida de alguém, ou na fase de vida em que se está vivendo, a gente consegue explicar isso culturalmente dizendo que isso é por causa da lei de Murphy, onde uma coisa está dando errado, todas as coisas têm a tendência de dar errado. Essa lei, esse princípio, que na verdade logicamente não é uma lei, ele surgiu por causa de um engenheiro aeroespacial americano chamado Edward Murphy. Em 1949 ele fez um importante experimento sobre gravidade com diversos pilotos americanos. Então, quando ele foi colher os resultados, ele descobriu que todos os resultados haviam dado errado. Então ele ficou muito intrigado por que todas as coisas estavam dando errado com ele. Então eles foram averiguar e descobriram que o técnico que havia instalado o equipamento para testar e para fazer o experimento havia instalado o equipamento da maneira errada. Imagine que Murphy ficou tão indignado, ficou tão irado com esse homem que ele disse: se existir alguma chance de se fazer alguma coisa errada, com certeza esse sujeito fará do jeito errado. E assim ficou conhecida a lei de Murphy. A lei de Murphy então nos diz esse princípio cultural, esse ditado, que se uma coisa irá dar errado, com certeza ela irá acontecer. E faz com que nós tenhamos uma visão, de certa forma, pessimista da vida, achando que as coisas sempre irão dar errado. E pior que isso, quando está acontecendo algo de ruim, nós temos a tendência a pensar de que muitas outras coisas ruins também acontecerão. Normalmente se explica com a lei de Murphy alguns princípios, como por exemplo, por que o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo, por que as partes importantes de um mapa sempre estão ou na sua margem, que a gente tem que ficar virando, ou bem naquela dobrinha que está amassada, ou também por que quando a gente troca no trânsito de fila, no engarrafamento, sempre a fila que nós trocamos, a outra é que passa a andar mais rápido. Normalmente assim a gente explica essa famosa lei de Murphy. Hoje nós vamos falar sobre como que nós cristãos precisamos resistir à lei de Murphy, ou melhor, resistir a essa tendência de que pensamos de que as coisas sempre irão dar errado. Especialmente diante de uma crise, como nós estamos vivendo agora, essa pandemia do coronavírus, nós temos a tendência humana de pensar que já que uma coisa está acontecendo de forma ruim, todas as outras coisas também vão acontecer de forma ruim. Mas eu quero te trazer um panorama bíblico sobre isso hoje, dizendo o seguinte, que em Efésios capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo nos ensina assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que é verdade que existem dias bons e também existem dias maus. Porém, não é verdade que os dias maus vão fazer abalar a nossa vida. Não é verdade que porque um dia está sendo ruim por algum motivo, todas as outras coisas irão dar errado. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos dá esse conselho: permaneçam firmes, permaneçam inabaláveis nos dias maus, resistam no dia mau, usando a armadura que Deus tem para vocês, usando aquilo que vem de Deus sobre a vida de vocês. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Como que nós podemos resistir à lei de Murphy? Ou melhor, por que nós precisamos resistir a alguma coisa que esteja acontecendo nas nossas vidas? Então, em primeiro lugar, neste porquê que nós precisamos resistir que coisas ruins venham se multiplicar sobre nós, eu quero te falar sobre um conceito bíblico de guerra espiritual. Todos nós que nos voltamos para Deus, queira ou não, estamos vivendo um ambiente de guerra espiritual. Veja comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vemos aqui que não importa o que nós venhamos achar ou qual crença nós venhamos ter, que a verdade da palavra de Deus está dizendo que ou nós estamos conectados ao reino das trevas ou nós estamos conectados ao reino do Senhor Jesus. E quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos automaticamente resgatados por Deus, retirados, transportados de um domínio de reino de trevas para o domínio do reino do seu Filho. E quando acontece isso, nós naturalmente passamos
começamos a enfrentar guerra espiritual em nossa vida, no sentido de manter aquilo que Deus tem reservado para nós, manter a aliança que nós temos feito com Deus. E através disso nós vemos que Satanás se levanta muitas vezes tentando nos causar destruição, tentando nos causar mal, tentando fazer com que dias maus abalem a nossa fé, tentando fazer com que tempos maus nos façam crer que as coisas irão piorar e perder a nossa esperança. Então deixa eu te dizer um princípio muito importante que você deve ter nesse tempo que nós estamos vivendo. Está escrito na palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1 também, só que agora no versículo 9. Assim, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso que nós precisamos nos nossos dias, buscar a Deus para termos sabedoria e também entendimento espiritual, entender as coisas de forma espiritual, entender esse tempo que nós estamos vivendo também de forma espiritual, para que nós não sejamos abalados naquilo que estamos vivendo com o nosso Deus, naquilo que nós já conquistamos, nas coisas da nossa vida. A partir disso, pessoal, vamos ler mais alguns textos, 2 apenas, sobre guerra espiritual, para você ficar convencido disso. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja só, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Um versículo escrito há tanto tempo e tão atual, de que o sofrimento que estamos vivendo por conta dessa pandemia também está sendo vivido no mundo todo. Mas nós precisamos lembrar, então, que não é apenas algo sobre nós, que não é algo como consequência de um erro, de um pecado, mas é algo que está posto na nossa realidade, que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos resistir e fazer com que esse tempo não nos cause mal desnecessário. A partir disso, um outro texto da palavra de Deus, em Tiago 4,7, nos diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, gente, quando nós somos cristãos e estamos vivendo dias maus, estamos vivendo tempos maus, de coisas ruins que estejam acontecendo no ambiente que nós estamos vivendo, nós precisamos discernir isso de forma espiritual, saber que estamos vivendo tempos sempre constantes de guerra espiritual e que Satanás, que nós pertencíamos a esse domínio, agora está como um leão rugindo, querendo fazer com que essas circunstâncias abalem as nossas vidas e nos causem mais mal ainda. E agora eu quero te falar, na segunda parte desse vídeo, sobre as 3 maiores áreas das nossas vidas que nós precisamos resistir a esta lei de Murphy, ou nessa guerra espiritual, resistir, permanecer inabaláveis, para que venhamos atravessar dias maus ou épocas más com a melhor forma que o Senhor nos orienta em sua palavra. E essas 3 áreas das nossas vidas que precisamos ter atenção em resistir são, em primeiro lugar, as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias limitações humanas. Veja comigo Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Normalmente nós percebemos o mal em nossas vidas por meio de coisas que são pecado. E isso gera um sentimento de culpa, isso gera certo remorso, isso gera certo mal-estar. A palavra de Deus nos ajuda a prevenir esse mal da seguinte forma: entenda as tuas fraquezas, conheça as tuas fraquezas, conheça aquilo que você precisa mais de Deus na tua vida e te fortaleça em Deus nessa área. Não deixe que a tentação venha justamente na tua fraqueza, causando mal, causando morte, produzindo pecado. A segunda grande área que eu quero abordar contigo são as nossas tendências humanas de viver tempos de ansiedade. Veja o que a palavra de Deus diz sobre isso em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus,
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós estamos enfrentando um dia mau, é natural da nossa essência humana que nós venhamos ter alguma ansiedade, que nós venhamos ter alguma angústia, que nós venhamos ter alguma tendência a estar com medo de como o futuro vai acontecer. A palavra de Deus declara: quando isso vier sobre o teu coração, quando essa situação se criar, busque a Deus em oração, faça as tuas orações, faça as tuas súplicas a Deus e virá uma paz sobrenatural sobre o teu ser, uma paz que excede a compreensão humana e que vai guardar o teu coração e a tua mente para que esse mal não se multiplique, para que coisas de Deus sejam feitas sobre a tua vida. E em terceiro lugar, pessoal, eu quero ressaltar o que para mim seria o ponto mais importante que nós precisamos resistir nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento: os conflitos causados pelos relacionamentos. Satanás é maestro em trazer conflitos sobre os nossos relacionamentos, em instigar que nós venhamos estar tendo momentos de ira, tendo momentos de desavença, tendo brigas com as pessoas que nós mais amamos, com as pessoas que nós mais queremos bem. E para isso nós temos um texto também da Palavra de Deus que eu gostaria que você acompanhasse, que está escrito em Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto nesse tempo, infelizmente, algumas divergências, mesmo entre cristãos, que estão usando desse tempo para estar em conflito, para estar em divergência, para estar causando animosidades. Nós precisamos nos levantar em unidade, num mesmo espírito, numa mesma linguagem, com o ânimo que o Senhor tem nos dado e cuidar os nossos relacionamentos. Você que é mais maduro dentro da tua casa, você que é mais maduro na tua família, seja o primeiro a zelar pela saúde dos teus relacionamentos e não permitir que esse mal se prolifere dentro da tua casa. Porque a palavra de Deus diz assim, em Tiago capítulo 3, versículo 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Essa palavra perfeito é a palavra grega teleios, que significa maduro. Então aqueles que são mais maduros, aqueles que têm uma caminhada com o Senhor, aqueles que têm vivido coisas grandes com Deus, não seja o primeiro a buscar justiça, não seja o primeiro a entrar em discussões, não seja o primeiro a exigir os teus caprichos, mas seja o primeiro a discernir as coisas com sabedoria, discernir as coisas de forma espiritual, conservar os teus relacionamentos, conservar as alianças com as pessoas que fazem parte da tua vida e que tu ama, e trazer palavra de Deus sobre ti, que te faça livre da ansiedade e que te evite de todo mal, de todo pecado, conhecendo as tuas fraquezas e atraindo a presença de Deus sobre ti. Então eu te garanto que nesses tempos ruins que nós estamos vivendo, nesses dias maus que estamos vivendo, Satanás não terá direito de multiplicar o mal sobre a tua vida, e a lei de Murphy não será normal sobre nenhum de nós. Resista à lei de Murphy e faça com que esse dia mau gere frutos bons. Até mais!